Olá, estamos aqui hoje para conversar sobre uma sombra interna, que é o orgulho. O orgulho é uma sombra que mais aterroriza a iluminação quando nós pretendemos trazer essa luz para dentro de nós. Nós vamos tentar fazer algumas reflexões para a gente poder entender como que alteraríamos essa sombra, que é o orgulho, para a luz, que é a humildade. Então, para isso, seria importante a gente falar um pouco sobre os tipos de orgulho, né? No português, né, na nossa cultura, a gente pode observar assim, que existe uma forma de orgulho que a gente interpreta como se fosse positiva e uma forma de orgulho que a gente interpreta como se fosse negativa, aliás, sendo negativa. O que seria este orgulho que seria positivo? Sabe aquela situação quando um ente querido ou um amigo querido, alguém que a gente gosta, né, conquista algo e a gente fica orgulhosa, esse termo que a gente usa, né? Nossa, que orgulho que eu tive de você, meu filho, ou que orgulho que eu tive de você, meu marido, minha esposa. Então, quando sentimos uma sensação de gratificação pela conquista do outro, que tem um peso afetivo para a gente diz que sente um orgulho. Então, em português, esse tipo de orgulho seria um orgulho positivo, vamos dizer assim. Uma outra situação é o orgulho que resvala na questão da autoestima. Todos nós temos a possibilidade, a necessidade de nos querer bem, de nos amarmos. Então, o orgulho que tem a ver com isso seria aquele orgulho que representa a nossa dignidade, o nosso brio. Seria aquele orgulho que, quando eu tenho uma autoestima adequada, quando eu consigo me relacionar com os outros naquele perfil do eu igual ao outro, aquele perfil do eu tenho direitos e deveres e o outro também tem direitos e deveres, eu desenvolvo o que a gente chama de amor próprio. Esse amor próprio, ele se expressa através da dignidade, do brio, que seria uma forma positiva do orgulho. A pessoa que tem dignidade e brio é aquela pessoa que consegue, em todas as situações, ou boa parte delas, onde se sente invadido em seus direitos, onde se sente agredido verbalmente por alguém, né? Essa pessoa, ela consegue afastar através de uma fala adequada, de comportamentos adequados, nunca envolvendo a agressividade, ela consegue deixar o outro no seu devido lugar. Tem aquela pessoa que se ama ao ponto de não aceitar uma invasão excessiva nesse seu mundo interno, na sua vida, vamos dizer assim. Agora, o orgulho, vamos dizer assim, negativo, é aquele que me dá uma sensação de superioridade pessoal. A diferença entre o egoísta e o orgulhoso é que o egoísta, ele quer tudo para si mesmo. O orgulhoso entende que tudo que é dele, ele é melhor e mais que o outro, que ele merece sempre muito mais do que o outro. Quando a gente tem, através de uma informação, a consciência de que a gente precisa passar por um processo de alteração interna, nós temos uma percepção consciente e a sombra que nós temos mais dificuldades para assumir é o orgulho. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu não sei se vocês se lembram, ou vocês devem se lembrar, né, da nossa aula onde falávamos sobre a estrutura do psiquismo. Quando a gente falou sobre a estrutura do psiquismo, eu pontuei para vocês que o nosso psiquismo tem uma função, a nossa casa mental, né, o nosso psiquismo, ele tem uma função, a função de nos proteger. Então nós temos algumas instâncias, a instância consciente, a instância pré-consciente e a instância inconsciente, e o pré-consciente e o inconsciente têm a função de proteger a minha consciência, que é a minha sensação do aqui e o agora, as coisas que eu estou aprendendo. Bom, eu expliquei para vocês que
tudo que é extremamente pesado e que pode trazer uma certa desestruturação ao meu psiquismo é varrido da minha consciência e quase sempre é remetido ao porão do meu inconsciente. Onde que isso entra com essa questão do orgulho? Quando uma pessoa se percebe orgulhosa, essa é uma das dificuldades morais que mais doem. E por que é a dificuldade que mais dói? Muitas vezes essa percepção é varrida do nosso consciente para nos proteger. E aí que a coisa começa a complicar. Porque a partir do momento que a minha consciência varre essa percepção, que uma informação me trouxe de que aquilo seria um dado de uma pessoa orgulhosa e eu varri, o meu mundo interno, por defesa, cria um outro eu, uma outra personalidade que a gente entende que é uma matriz superdimensionada de nós mesmos. Por que essa matriz superdimensionada? Porque a partir do momento que eu crio essa matriz, que eu crio este outro eu não sofro, porque aquele sou eu. É como se eu disfarçasse, é como se eu deslocasse a atenção das minhas percepções para o que de verdade sou. O complicado nisso tudo é que essa matriz superdimensionada de mim mesmo vai ganhando vida própria. É como se ela fosse uma segunda personalidade. E, com o passar do tempo, essa segunda personalidade que é superdimensionada, porque ela precisa ser superdimensionada para encobrir a percepção do tanto que eu não sou aquilo que eu acho que sou. Então, essa matriz superdimensionada, ela passa a regular a nossa rotina, ela passa a alterar a nossa percepção do certo, do errado, ela passa a estabelecer toda a escala de valores que nós temos de uma maneira geral. Então, este orgulho, ele vai promovendo, com o passar do tempo, uma certa desconexão com a realidade. E o preço mais alto que o orgulho nos traz é a necessidade da dissimulação. Então, para eu não aceitar as minhas sombras internas, eu passo a dar uma expressão a este outro eu, através da dissimulação. Então, todas as situações onde, de uma certa forma, eu tento me desculpar por algo que racionalmente eu entendo que foi negativo, eu posso estar tendo um comportamento de dissimulação. Aquela pessoa que se preocupa, mas que na verdade ela não está preocupada, ela precisa demonstrar preocupação. Aquela pessoa que, ao identificar que uma atitude dela não teve um final legal, não teve um final de bem para o outro, ela é capaz de acreditar que ela fez aquilo com as melhores das intenções. Tudo isso para maquiar para si mesmo a verdade do mundo interior que essa pessoa sabe que não é aquilo. Então, o orgulhoso quase sempre está se defendendo. E todas essas dificuldades que ele percebe trazem para ele muita dor. Então, essa defesa constante, a dissimulação constante, faz com que o orgulhoso se desgaste muito a nível emocional. E uma outra coisa importante para a gente levar em consideração é que nós sabemos que os nossos amigos, que são um pouco inferiores na escala evolutiva e que muitas vezes não nos querem bem, nos manipulam e atuam sobre nós sempre nas questões relacionadas aos vícios morais e aos vícios corporais. E dos vícios morais, das sombras, que os nossos amigos, ainda em desalinho com a lei do amor, mais se especializam em manipular, é o nosso orgulho. É quando aquela vozinha chega assim e fala: como assim? Você vai aceitar o que aquela pessoa falou para você, mas você não vai revidar? Olha quem você é. Essa pessoa não reconheceu o seu valor? Não aceite isso. Quantas vezes nós já ouvimos, quantas vezes nós já reagimos
seguindo um pouco essa vozinha, que essa dissimulação faz a gente interpretar como bril, como, vamos dizer assim, orgulho pessoal no sentido daquele bril, da dignidade. Então, a gente acreditando que fomos feridos na nossa dignidade, a gente reage. O que quase sempre é a expressão nessa situação de um orgulho extremamente exacerbado. Eu vou pontuar para vocês algumas situações do nosso cotidiano para que vocês possam fazer essa avaliação crítica em relação a vocês mesmos, de algumas situações onde o orgulho toma conta sem que a gente perceba. Por exemplo, melindre. Alguém aí é melindroso? É difícil, né? A gente sempre se melindra com alguma coisa. O melindre, gente, é o orgulho na mágoa. Todos nós nos ressentimos de algumas coisas, porque a gente tem buracos, não é? Nós temos dificuldades que, a hora que elas são cutucadas pela atitude externa, a gente se magoa, a gente se enraivece. Quando a pessoa se melindra, se fecha em copas, tudo, você tem que ter dedos com aquela pessoa, porque tudo que você fala, ela entende que é uma ofensa à dignidade dela, é quando a mágoa está, vamos, sendo controlada pelo melindre. A pretensão. A pretensão é o orgulho nas aspirações. Todos nós devemos ter um olhar à frente. Eu sempre coloco que quando você tem um olhar à frente, é como se você tivesse um rumo a seguir. Isso dá significado para a vida da gente. A gente tem que ter olhar à frente em relação ao nosso corpo, em relação às nossas trocas sociais, em relação ao nosso aprendizado, em relação ao nosso trabalho, em relação às nossas trocas familiares e afetivas. A gente tem que ter um olhar à frente. Só que, quando a pessoa é pretensiosa, ela sempre quer algo que é muito além das suas reais possibilidades. Então, avalie todas as situações que você hoje pretende ter, ou pretende ser, ou pretende conquistar, se elas estão encaixadas dentro de um contexto de realidade, ou se elas expressam uma pretensão, vamos dizer assim, iluminada pelo orgulho. Observe, liste todas essas pretensões e avalie de uma forma bastante racional para você ter a diretriz de onde você pode atuar. Uma outra situação é a presunção. A presunção é o orgulho no saber. Todos nós temos conhecimentos, mais ou menos. A pessoa presunçosa entende que só ela sabe. É o orgulho iluminando ou escurecendo, né, o nosso saber. Se você tem dificuldade em ouvir questionamentos a respeito das suas crenças, a respeito do seu conhecimento teórico em relação a qualquer coisa, ou do seu conhecimento geral, se você tem dificuldades em ser questionado em relação a isso, talvez você esteja vivenciando essa faceta do orgulho. Então vamos prestar atenção nisso também. Uma outra situação é o preconceito. O preconceito é o orgulho nas nossas concepções. Nós precisaríamos ter análises mais imparciais, mais flexíveis do que inflexíveis em relação ao modo de ser, de agir, de se comportar, a cultura, a tudo, a questão de comportamento em relação à sexualidade, em relação às crenças. Nós precisaríamos ter um pouco mais de flexibilidade. Quando a gente não tem essa flexibilidade, a gente expressa um preconceito, que é um orgulho em nossas concepções. A indiferença. A indiferença é o orgulho na nossa sensibilidade. Todos nós sabemos o que é bom ou não. Poder fazer o exercício da empatia, nos colocando no lugar do outro e imaginando o que a gente sentiria, e na contrapartida tentando pegar esse sentimento e remeter para fora, para aquela situação, a gente vai ter uma noção a quantas andam a nossa sensibilidade. Se nos percebermos insensíveis em relação à dor do outro, se nos percebermos indiferentes, é porque precisamos
vamos dizer assim, exercitar com mais constância essa questão empática, que nós já conversamos também em um encontro anterior, né? A vaidade, gente. A vaidade é o orgulho do que a gente se imagina ser. Toda pessoa que se imagina ser mais do que ela é, mais bonita do que ela é, mais inteligente do que ela é, mais do que ela alimenta uma vaidade, né? Aquele pavão que gosta de se mostrar. E que toda vez que de alguma forma o que ela entende que ela tem demais é questionado, ela se enraivece, ela se sente muito mal. Então a gente precisa ter a coragem de nos aceitarmos como nós somos, fazendo o melhor que a gente pode para que a gente possa se melhorar a nível pessoal cada vez mais. A inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Precisamos entender que aceitar o bem do outro, aceitar a vitória do outro, pode ser num primeiro momento o indicativo de um caminho onde eu posso chegar. Então, à medida do possível, quando algo te incomodar, quando alguém vem te contar uma coisa, ou que você entra em contato com uma informação, da conquista de alguém, aquilo te incomodar, eu costumo dizer que a inveja dói aqui, né, assim, ó, no estômago, na boca do estômago. Quando aquilo pega, se questione, nossa, será que eu estou tendo inveja, né, dessa minha amiga, desse meu amigo, dessa pessoa? Uma outra coisa é a falsa modéstia. A falsa modéstia é o orgulho da humildade artificial. Se fazemos confusão entre a aparência modesta e humildade, nós estamos fazendo uma confusão complicada. Porque existem muitas pessoas que muitas vezes se apresentam como verdadeiras árvores de Natal, só falta o pisca-pisca. Que não são nem um pouco simples, vamos dizer assim, na sua forma de apresentar, mas são verdadeiras luzes a nível interno, que mesmo naquela situação conseguem se relacionar com o outro, fazendo o outro se sentir igual. Já existem pessoas que se vestem de uma forma tão simples, tão modesta, que nos olham e só o olhar daquela pessoa faz a gente sentir às vezes até um arrepio. São pessoas que têm uma humildade artificial. Uma outra situação é a prepotência. A prepotência, gente, é o nosso orgulho no poder. Quando temos uma condição, um papel que nos possibilita ter o poder, se estamos exercendo este papel de uma forma arbitrária, de uma forma rígida, de uma forma muitas vezes cruel, é porque nós estamos permitindo que o nosso orgulho obscureça a nossa capacidade, a nossa possibilidade de exercer o poder. Então, vamos prestar atenção em todas essas situações. Vamos refletir, anotem cada uma dessas que eu citei, para que vocês possam ficar se percebendo no dia a dia. Este seria o primeiro passo para a gente tentar transmutar o orgulho em humildade. No nosso próximo encontro eu vou falar sobre humildade e a gente vai tentar passar mais dicas para essa transmutação. Combinado?